Bolsonaro está apodrecido politicamente, isso ficou claro com este 7 de setembro, porque sempre foi uma data muito valorizada por Bolsonaro, por todas aquelas questões militares. Só que a cobertura da imprensa com Bolsonaro foi resumida a notinhas de curiosidade. Bolsonaro e seus apoiadores até promoveram um boicote aos desfiles porque estão irritados com as Forças Armadas, mas na verdade eu vejo que eles estão com medo de um fiasco na participação de manifestações em favor de Bolsonaro, o que é estranho porque e o Datapovo? Eles não eram aqueles que mobilizavam multidões? Nem o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, quer Bolsonaro perto, porque sabe que a rejeição dele está muito alta e o capital político dele simplesmente foi devastado. Coloque nos comentários, você percebe esse apodrecimento de Bolsonaro? Você concorda comigo que o Bolsonaro apodreceu? E qual é a desse boicote? É boicote ao Lula ou é medo de fiasco? Deixa o seu like se você concorda comigo que o Bolsonaro apodreceu e se inscreva no canal. O que nós estamos vendo nessa cobertura da mídia, nesse 7 de setembro, é algo muito curioso sobre Bolsonaro. Porque Bolsonaro, tudo bem, ele já deixou o mandato, a gente sabia que a cobertura iria reduzir, mas ele ainda é alguém que atrai muita audiência, basta ver os vídeos aqui do canal. Os vídeos de Bolsonaro atraem muita audiência, só que nesse 7 de setembro, uma data importante que Bolsonaro mostrava a sua força, Bolsonaro mostrava o seu apoio das Forças Armadas, só notinhas, curiosidades, coisinhas pequenas. Isso é muito estranho. Talvez seja o início desse esfriamento da cobertura midiática com o Bolsonaro, porque ele tem buscado ficar mais em silêncio, ele tem buscado ficar mais oculto devido a todos os problemas jurídicos que Bolsonaro passa nesse momento. A cabeça dele está em outro lugar, está lá na papuda e ele não consegue mobilizar mais os seus apoiadores a irem às ruas, porque é estranho, né? Os bolsonaristas falavam tanto do Datapovo, Bolsonaro foi lá, a Goiânia deu meia dúzia de pessoas, tinha uma multidão, né? Sempre com aquelas gravações muito fechadas, aquelas gravações com celular, sempre feito por assessores, né, para aparecer, nossa, olha só quantas pessoas, mas se tinha tanta gente apoiando o Bolsonaro, por que eles não promoveram um ato em apoio ao Bolsonaro? Muito estranho. Cadê o Datapovo? Não é o Bolsonaro que não consegue sair à rua devido à grande quantidade de pessoas? Cadê o Datapovo para mostrar que o Bolsonaro é amado? Que o Bolsonaro na verdade venceu o Lula, como os bolsonaristas gostam de falar? E por que esse boicote promovido? Muito suspeito, porque os bolsonaristas começaram nos últimos dias, né, a promoverem boicotes, falaram, fique em casa, agora é pra ficar em casa, fique em casa, não compareçam aos desfiles do 7 de setembro. E eu vejo que, isso pelo menos na minha opinião, esse boicote não foi nem um boicote para mostrar fraqueza de Lula, porque Lula não transformou o 7 de setembro em um evento político. Lula transformou o 7 de setembro em um evento de Estado. Foi isso que aconteceu. Então, e muita gente, pouca gente, pouco importa, porque não foi um evento politizado como Bolsonaro politizava no passado. Eu vejo que esse boicote foi, na verdade, uma tentativa de evitar um fiasco, foi medo do fiasco. Porque imagina se o Bolsonaro chama as pessoas para irem até lá e não vai ninguém. Nós estamos vendo os depoimentos do Bolsonaro, não tem ninguém no depoimento. Bolsonaro precisa de apoio, precisa de ajuda e não vai ninguém, não há mobilização. E Bolsonaro já fez vários depoimentos. Ah não, porque o Bolsonaro não quer que as pessoas vão, porque há uma consciência. Eu começo a desconfiar que aquelas motociatas, aqueles eventos que as pessoas iam, era tudo pago com o dinheiro do cartão corporativo. E aquilo não era orgânico. E agora, sem o dinheiro do cartão corporativo, como que vai mobilizar? Não mobiliza nada. Seria um verdadeiro fiasco. E teve gente, olha só, os assessores do Bolsonaro, Fábio Weingarten, esse cara é um lorpe, eu falo pra vocês. Ele tentou convencer o Bolsonaro a comparecer ao desfile de 7 de setembro em São Paulo, ao lado do Tarcísio de Freitas e também do Ricardo Nunes. Isso foi uma informação do Igor Gadelha. Esse Fábio Weingarten, ele não faz ideia do mundo que ele tá. Se você perguntar em que planeta você tá, ele vai falar que tá em Plutão. Na verdade vai falar que tá em Platão, porque ele também não deve conhecer o nome dos planetas, né? E o Plutão é um planeta não.
que é muito, como posso dizer, muito compatível com o conhecimento político que o Fábio Weingarten tem, que é o nada, né? O Fábio Weingarten errou completamente na defesa do Bolsonaro, desde o começo não soube conduzir a defesa, muito menos a comunicação. Tanto que os aliados do Bolsonaro já jogaram a toalha porque sabem que agora a vaca já foi pro brejo, Bolsonaro já foi preso, os caras erraram demais. E a culpa é desse Fábio Weingarten, que não entende absolutamente nada. Como que Bolsonaro vai aparecer ao lado do prefeito de São Paulo, sendo que o prefeito de São Paulo quer distância do Bolsonaro? A rejeição do Bolsonaro está em 68% na capital. O candidato apoiado por Bolsonaro não recebe voto de jeito nenhum de 68% da população. O Ricardo Nunes já acendeu o sinal de alerta e aí começa a tentar se equilibrar entre os votos dos bolsonaristas e os votos do centro moderado. Então ele fez críticas ao Bolsonaro recentemente, falou que tem distância do Bolsonaro, primeiro que aparecia perto do Bolsonaro nas fotos, mas agora quer distância. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é uma figura tóxica, ele não é um bom cabo eleitoral. Então se o Bolsonaro aparecesse no desfile, é capaz que o prefeito de São Paulo nem aparecesse lá, porque a presença de Bolsonaro tira votos do prefeito. E toda essa posição do Ricardo Nunes de chove no molha com relação ao Bolsonaro tem revoltado os bolsonaristas. Até o Fábio Weingarten criticou, porque ele falou assim, esse cara quer o apoio do Bolsonaro, mas não quer aparecer no palanque? Que história é essa? Que apoio é esse que ele tá querendo? E sim, o Weingarten, o Bolsonaro se transformou em alguém tóxico, tanto que dentro do PL, o Valdemar Costa Neto, que vai fazer, a gente não sabe, né, porque a aliança pode ser rompida, porque o PL tem uma aliança com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é do MDB. E o PL quer indicar o vice. O Bolsonaro falou que vai indicar. O Valdemar Costa Neto disse que o Bolsonaro vai indicar, mas nos bastidores aconselha o Ricardo Nunes a colocar alguém de centro mais moderado, como a Marta Suplicy, ao invés de um bolsonarista, porque o bolsonarismo tira votos. Então, nem dentro do PL existe esse consenso com relação ao capital eleitoral do Bolsonaro, ou ao capital político do ex-presidente. Tá apodrecido. Bolsonaro, essa é a verdade. Falamos no início do vídeo e reafirmamos aqui, Bolsonaro apodreceu. Ninguém quer ficar perto dele, nem as Forças Armadas. Os bolsonaristas estavam promovendo boicote com o desfile das Forças Armadas, porque no desfile de independência é tradicional, né? Vai lá a Marinha, a Aeronáutica, tem show de avião, aí tem a bandinha, né? Tem toda aquela fanfarra. E os bolsonaristas, não, vamos lá, vamos boicotar as Forças Armadas, porque as Forças Armadas não deram um golpe quando nós chamamos. E agora o Exército tenta se aproximar do Lula usando o 7 de setembro. Eles já abandonaram o Bolsonaro, eles querem mais que o Bolsonaro seja preso, que o Bolsonaro se lasque, porque o caso do Bolsonaro e do Mauro Cid das Joias corroeu a reputação das Forças Armadas. Então o que eles mais querem é reaproximar do Lula, abandonar Bolsonaro e colocar o ex-presidente como sendo página virada, porque o governo Bolsonaro fez muito mal para o Exército. E os bolsonaristas se revoltam com o abandono do Ricardo Nunes, se revoltam com o abandono político, se revoltam com o abandono das Forças Armadas, e isso causa um racha e um desespero dentro do PL. Porque se Bolsonaro é rejeitado por todo mundo, por que há um entendimento que ele vai ser um bom puxador de votos? Não vai. Só na cabeça do Valdemar Costa Neto, que gasta dinheiro com o Bolsonaro, gasta dinheiro com a Michelle, e o retorno tem sido muito baixo. Há um racha no PL, uma disputa de pessoas mais céticas que acreditam que o Bolsonaro é uma barca furada e o PL não vai conseguir atingir os seus objetivos tendo o Bolsonaro como cabo eleitoral e como a sua principal estratégia. E eu concordo com essas pessoas. Bolsonaro apodreceu e o 7 de setembro só mostra o quanto ele está ficando cada vez mais diminuto. Ele não sabe fazer oposição, ele não sabe ser inteligente, ele não sabe fazer nada. Talvez nem respirar Bolsonaro saiba fazer direito.